Bom dia, gente. Marcela, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Bom dia. Vamos lá, Karina? Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa mais um Journal Club, já é nosso nono mês fazendo isso. Hoje a Marcela vai apresentar para a gente alguns artigos, para a gente discutir um pouquinho os usos do ultrassom focado nos distúrbios de movimento, seja como neuromodulador, seja como lesão. A gente está para receber um aparelho aqui no nosso serviço em breve, que vai ampliar bastante os nossos horizontes aí, tanto de tratamento do paciente como de protocolos de pesquisa, principalmente. Isso aí, Marcela, pode ir. Então, bom dia a todos. Vamos começar essa nova edição aí, volume 9. Então, a apresentação vai ser baseada principalmente nesses dois artigos, né? Um baseado na talamotomia por ultrassom guiado bilateral, para tremor essencial, e um foco um pouco na neuromodulação, que o aparelho que vai chegar no HC, ele é para neuromodulação. Só uma pequena introdução, né? Na verdade, o ultrassom focalizado está em 1927, que já observaram a capacidade do ultrassom de produzir um aumento de temperatura. E em 1942 foi visto que isso era possível causar destruição de tecidos. E aí, na década de 50, que foi quando foi visto, os irmãos Fry, que era possível você causar uma destruição de tecido direcionada, com pouco efeito nos tecidos circundantes. Nessa época, eles pegaram o potencial evocado e visual em gatos e faziam ultrassom no corpo geniculado lateral. E viram que à medida que iam emitindo esse ultrassom no corpo geniculado lateral, o potencial evocado visual ia reduzindo. Então, já foi começando aí esse hábito de tentar algo bem direcionado. Mas, na época, tinha que ser feito craniotomia para poder conseguir chegar lá dentro aqui, uma amostra, né, de lá de trás, lá de Illinois. E aqui é mais para mostrar a quantidade de estudos que vem crescendo, principalmente nos últimos 5 anos, né? Então, a gente tinha isso lá em 1942, e aos poucos foram vendo as diversas formas de aplicação possível, né? Como a gente vai ver, tem como ser para ablação, para neuromodulação, para abertura de barreira. E nos últimos anos, assim, essa ascensão de quantidade de estudos, agora tem começando trabalho para Alzheimer, já tem para tremor essencial, que a gente vai ver que foi liberado pelo FDA, e, enfim, realmente é algo que está bem encantador, assim, a quantidade o crescimento, né? Então, ultrassom, só para lembrar, os humanos, eles escutam entre 100 e 20 mil Hz, o ultrassom sempre que é acima. E aí o som é uma onda mecânica de compressão e rarefação das moléculas no meio que propaga a onda, com ar, água ou tecido. Então, vários fenômenos têm que ser levados em consideração, refração, reflexão, interferência, difração. E a aplicação é uma corrente elétrica num cristal piezoelétrico, que esses cristais, na verdade, eles foram descobertos quando você fazia o quê? Uma compressão mecânica e gerava energia elétrica. Então, é a mesma ideia, assim, só que aqui você pega uma energia, você transforma essa energia elétrica em movimento mecânico preciso, e aí eu vou levar essas ondas sonoras. Então, esse potencial do ultrassom focalizado para você fornecer uma gama de neuromodulação, tanto permanente para ablação como reversível, é o que está trazendo muita atenção e investimento científico é incomparável. Todos os artigos, eles citam isso, né? E só para a gente começar, então, o de alta intensidade, que é o que é até um pouco mais de trabalho, que é esse que foi liberado pelo FDA, que é o focado na ablação. A ideia aqui é basicamente o quê? Você pegar como se fosse uma lente de aumento, você vai concentrar os raios de sol num ponto específico para queimar um buraco só nesse ponto. É mais ou menos essa ideia. Você vai causar um aumento significativo na temperatura num ponto específico definido por esse feixe de ultrassom. E aí eu vou causar, quando você só aumenta um pouco a temperatura, às vezes você até excita os neurônios, mas às vezes esse aumento, a gente vai ver uma quantidade maior, posso levar essa denaturação de proteína, quebra de DNA e a necrose. Então, ele já é usado em outras áreas, esse ultrassom focalizado, mas o crânio era difícil porque o osso deflete o ultrassom, né? Então, assim, nos Estados Unidos mesmo, já é liberado para mioma, para metástase óssea dolorosa, para câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna. Na Inglaterra também agora está com estudo para tumor hepático, tecidos moles, fibroadenoma de mama. Só que a técnica atual agora do crânio usa um capacete esférico, e você tenta alinhar justamente esses múltiplos elementos e nessa parte tirar um pouquinho esse efeito do crânio. Então, hoje,
o que se tem é ultrassom guiado por ressonância, e aí você vai tentando esses múltiplos raios num ponto específico, e a ablação térmica terapêutica, em geral, é alcançada com tecidos acima de 56 graus por 1 segundo. E, principalmente no centro, né, do tecido é melhor, justamente porque o osso deflete, então, alvos mais periféricos são mais difíceis. Por isso até que o tálamo é algo bem interessante, né? E, então, primeiro você faz uma lesão pequena, faz 40 graus, vai observando o efeito, tanto vendo o efeito no paciente, e aí você vai progredindo progressivamente até chegar na lesão permanente, que seria como se algo tivesse 56. Você tem uma resposta, né, um feedback da temperatura que está lá nesse ponto exato, justamente por esse material. Então, você consegue saber a temperatura que você está lá, e aí você vai progredindo até efetivamente chegar na lesão que foi descoberta que causa a ablação. Então, só rapidinho, esse foi o trabalho de 2016 para tremor essencial no ultrassom focalizado. Foram 76 pacientes com tremor moderado a grave, a mediana de doença era de 17 anos, e aí eles foram designados uma proporção 3:1. Seria talamotomia, por ultrassom focalizado unilateral, ou um procedimento simulado. Claro que não era igual, o som era um pouco diferente, mas como nenhum nunca tinha passado pelo outro antes, deu para fazer. E aí o desfecho seria a diferença no grupo do tremor, de início aos 3 meses, e secundário também limitação e qualidade de vida. E aí que a gente olha que no grupo da talamotomia, realmente teve uma melhora importante, e foi de 47% que persistiu com 1 ano. Ipsilateral não teve nenhuma resposta, então isso foi apenas no tremor contralateral, e principalmente na mão. A melhora no tremor axial foi mínima. E se a gente for olhar também, tanto a incapacidade como a qualidade de vida também melhoraram no grupo da talamotomia. Foi estatisticamente significante. E os eventos adversos, né, que é algo que é tão preocupante. Distúrbios da marcha tiveram uma porcentagem, parestesias foram 38%, mas eles falam que só um foi sério, foi um caso que ficou com uma hiperestesia no dedo e no polegar que ficou persistente. A grande maioria seria de um grau leve, assim. Tiveram alguns, 5% ficou com déficit cerebelar. A fraqueza contralateral teve 2 vezes, não teve efeito infeccioso ou hemorrágico. E em 5 pacientes, eles tiveram dificuldade de chegar na temperatura, de fazer ultrassom focalizado no VIN, né? E eles falam que foi por conta da frequência, propriedade de onda, mas principalmente talvez pela característica do crânio mesmo, a densidade do crânio impacta nisso também. Esse foi o trabalho maior que viu que são resultados promissores, que melhora significativamente 47% na pontuação de tremor na mão contralateral em 3 meses, que persistiu por 1 ano, e que melhora também capacidade significativamente com distúrbios com efeitos colaterais relativamente leves, né? São comuns mais leves, só teve um evento sério que eles colocaram essa hiperestesia do dedo. Então, aí o tremor essencial é o VIN como alvo acessível, até porque ele é bem central no cérebro, então isso ajuda a limitar a reflexão e distorção do ultrassom pelo crânio. Ele é eficaz e geralmente bem tolerado. Então, em 2016, foi aprovado para fazer essa ultrassom guiado para tremor essencial, lá pelo FDA, e aqui no Brasil também, já foi liberado, inclusive no texto tem escrito para tremor essencial e para Parkinson com tremor dominante, que a gente vai ver também rapidinho no trabalho, que eram refratários até a avaliação para dor neuropática, esse de alta frequência para ablação. Então, assim, até o momento, o ultrassom guiado por ressonância, né, tem sido usado unilateralmente, e aqui entra a questão, a taxa histórica de talamotomia bilateral de disartria, desequilíbrio em marcha é inaceitável, assim, muitos trabalhos chegam a mais de 60%, outros com 47% de déficit, então, talamotomia bilateral é algo bem questionável, mas aí entra na questão, né, os pacientes com tremor essencial bilateral grave, enfim, tem o DBS, mas aí pensam em outras opções, e aí a questão a gente está avançando tanto nessa questão do ultrassom e na capacidade de precisão, então será que o tálamo, será que não vai conseguir fazer o ponto exato que a gente tem que hablar e poupar ao redor, né? Conseguir chegar só no ponto do tremor? Então essa foi a ideia desse trabalho, que é de fazer o ultrassom, segunda talamotomia para tremor essencial. No caso, foi um estudo prospectivo de braço único, e a segunda talamotomia, o tremor essencial ou o tremor essencial plus, né? Que a definição foi questionável. E foi um trabalho de fase 2, que é esse apresentado, para 10 pacientes seguidos por 3 meses,
E aí depois agora está acontecendo a fase 3, que são a ideia é 40 pacientes por 3 anos. O principal resultado foi mudança na qualidade de vida e também eles perguntavam, né, dado que você sabe agora, trataria o segundo lado de novo? E o resultado secundário foi tremor, marcha, fala e efeito adverso. Então, quem eram os pacientes? Eram os pacientes acima de 18 anos, com diagnóstico. Eles tinham que ter feito uma talamotomia por ultrassom guiado há mais de 6 meses antes da inscrição e com sucesso. Tinha que ter tido um bom resultado. E o tremor residual, que ficou no lado ipsilateral da talamotomia prévia, tinha que ter um impacto negativo na qualidade de vida, mesmo no uso das medicações. E eles excluíram quem tinha alteração de marcha, quem tinha déficit de equilíbrio, quem tinha deficiência de fala, ou se não pudesse manter acompanhamento. Então, dos 43 iniciais, ficaram 10 pacientes, que foi o que foi feito no trabalho. Então, a intervenção foi fazer a talamotomia do lado contralateral, o alvo também foi o VIM, mas eles direcionaram 1 milímetro mais dorsal do que no primeiro lado, e eles interromperam quando chegava com 51 graus na termometria e 5 a 6 milímetros, e via que o tremor reduzia. O objetivo, então, era fazer justamente um pouco assimétrico, uma lesão eficaz, mas menor, um pouco mais conservadora. O do primeiro lado tinha sido de 8 milímetros, essa de 5 a 6, para tentar justamente ganhar e minimizar os efeitos adversos. Então, essa é a ressonância que a gente vai ver aqui dos 10 pacientes, né? Essa é a talamotomia nova, né? É a seta normal e a cabeça de seta é a antiga. A nova parece maior, mas é só porque a antiga ela reduz com o tempo, né? Mas a antiga, quando foi feita, ela era bem maior do que a nova agora. Então, aqui a gente pode ver as lesões novas. É realmente um pouco... Foi ideia de ser assimétrico, né? Então, aqui é só uma amostra, né? Eles colocaram a paciente com tremor grave na mão direita, aí fez de um lado. Aí melhorou aqui. Aí estava até pior na mão esquerda, aí fez do outro lado, e que foi uma melhora que persistiu ao longo dos 3 meses. Então, quando eles foram olhar, quando avaliava a qualidade de vida, o tremor contralateral e o tremor geral, eles tiveram uma melhora significativa do início para 3 meses, nessa queda do tremor. E aqui eles olharam para efeito colateral de marcha, tinha o avaliador cego também para olhar os vídeos, né, de antes e depois, mas o que eles olharam foi numa marcha em tandem de 6 metros, quantos passos em falso cada paciente deu. Então, com 2 horas pós-procedimento, 9 dos 10 pacientes tiveram um aumento de pelo menos 1 passo em falso nessa marcha em tandem. Isso foi significante. Só que quando você olhava da base para 3 meses, aí já não teve mais essa diferença. E aqui na largura de passada, na caminhada, também não teve nenhuma diferença. Então, a marcha autorrelatada foi estável, e esses passos, então, né, por 2 horas teve a piora significativa, mas com 3 meses não teve piora. E aí, quando foi perguntado, né, dado que você sabe agora, você trataria o segundo lado de novo? 100% desses 10 pacientes respondeu sim. De efeito adverso, tiveram 7, então 70%, né, teve efeito leve, 2 tiveram comprometimento da marcha. A disfagia tiveram em 2 pacientes, mas que melhorou com o mês, e um paciente que relatou com 3 meses. Então, assim, ele melhorou por um período e voltou. Aí ele questiona, será que realmente foi a causa, né? Mas, enfim, está aí descrito. E aí, então, no acompanhamento de 3 meses, né, que foi esse de fase 2, 3 pacientes ficaram com efeito adverso grau 1 ou 2, 4 tinham tido efeito transitório que recuperou, e 3 não tiveram nenhuma complicação desse segundo tratamento. Mas quando você pegava esses 10 pacientes e olhava com o primeiro lado e com o segundo, todos tinham tido pelo menos algum efeito colateral. Mas desses 10, 3 que estavam realmente sem nenhuma complicação, e os outros tinham ainda alguma alteraçãozinha, mas era tudo grau 1 ou 2, ou do primeiro tratamento ou do segundo, e que achavam que ainda assim valia a pena. E aí ele coloca, né, eles perguntam, as talamotomias, então, agora são mais seguras, né? Então, eles falam isso, não teve nenhuma complicação grau 3, e quando você vai olhar, 70% teve efeito leve, e no primeiro lado, 100% tinha tido. Então, entra tanto a experiência cumulativa da equipe, o tamanho da lesão que foi menor, e melhorou um pouco a seleção do alvo. Aí, o ponto forte desse trabalho, né, é uma melhora estatisticamente significante, com uma satisfação alta, né, que o benefício acabou superando os riscos e os efeitos. E as limitações é que não teve grupo controle. O que eles alegam é que, como os pacientes já tinham feito uma vez,
eles não iam conseguir fazer um simulado para enganar, porque a temperatura mudava um pouco, o barulho mudava, então meio que não tinha como fazer o grupo controle. E aí ele mesmo já refere, viés de resposta, né? Se perguntar se faria o outro lado de novo, já tinha gostado do primeiro, todo o acompanhamento, falando que essa resposta, enfim, já induziu o favor, né? Foi uma amostra pequena, então não tem poder, né? Foram 10 pacientes só. Agora vou tentar aumentar aí para a fase 3. Não foi avaliado cognição e a lesão foi menor, justamente para evitar o efeito colateral, só que isso pode ter menor benefício também, né? Então, por isso que o acompanhamento no longo prazo é bem importante para a gente ter a real noção dessa talamotomia. E aqui um pouquinho das outras indicações, né, de alta intensidade, né, para ablação. No Parkinson, também a gente está com resultados promissores, no Parkinson refratário, então tem estudos tanto com VIM, com STN e com GPI, e é uma boa opção para os que não podem ou não desejam cirurgia aberta, idosos com comorbidades, ou os que moram longe de grandes centros, né, no DBS, aí, que fica vindo para ajustar. Esse foi um trabalho de talamotomia para pacientes com Parkinson tremor dominante e refratários. Foram 27 pacientes, tremor dominante, randomizados 2:1, e eles viram uma redução em 3 meses de 50% do tremor da mão. Então, você vê aqui que com o mês era 62%, mas ele mesmo já relata que teve um alto efeito placebo, né? Então, no grupo que eles fizeram o simulado, teve uma melhora de 22% no tremor. E aqui, só para mostrar a quantidade de trabalho e, enfim, várias ideias mesmo, né? Aqui um trabalho de 13 pacientes, a gente tem até aqui, ó, do globo pálido, que teve uma melhora bem importante, só que foi só um paciente. Esse que a gente viu, né, de 27 pacientes, que também tiveram a resposta, mais um aqui do VIM de 12 pacientes, que tiveram melhora aí de 46% no PDRS, e aí, enfim, a maioria acabou sendo do VIM, que é justamente esse alvo central, e já tinha para o tremor, mas saiu agora também, no final do ano passado, já tentando um no STN. E aí foi uma proporção de 2:1, também duplo cego, e eles pegaram Parkinson assimétrico, com quadro motor não controlado, e por algum motivo era inelegível para o DBS. E aí 27 pacientes fizeram essa subtalamotomia unilateral. E aí a melhora foi do PDRS de 9,8 pontos versus 1,7, né? Então, também foi significante. E 6 pacientes tiveram uma nova discinesia, mas em 1 ano só ficou em 2. Então, tentando jogar também o STN como alvo para ultrassom focalizado. Além disso, assim, a verdade é que está tendo muito trabalho de muita coisa, porque, imagina, você consegue ir num ponto específico e fazer essa ablação. Então, você pensa na via e na doença que você está pensando, o que mais tem é criatividade de áreas para fazer, né? Então, para dor neuropática crônica também tem um trabalho positivo, né, de um alívio médio da dor em 3, 12 meses no tálamo hipotálamo central, tá? Aqui são todos trabalhos iniciais, alguns são amostra pequena, igual toque e depressão, foi para capsulotomia, né? E aí também com resultado promissor na capsulotomia anterior bilateral, para toque e depressão, mas ainda foi um pequeno trabalho, muita coisa para crescer. E para tumor cerebral também, só um apanhado rápido, né? Para tumor cerebral ainda tem evidência limitada, mas principalmente para os profundos e centrais, estão tentando investir nessa área para poder abrir novos caminhos terapêuticos, assim como na epilepsia, né? Você conseguir ablar o foco epilético, né? Sem fazer uma cirurgia. Então, é algo que também está em andamento, assim, novos estudos. Aí agora, só para a gente falar um pouquinho do ultrassom de baixa intensidade, agora da neuromodulação, né? É uma outra linha, uma outra forma de utilizar. O de baixa intensidade, a ideia é estimular e inibir a atividade neural de uma forma reversível. Então, eu quero causar uma neuromodulação, não uma ablação. Ele ainda é menos compreendido que o de alta intensidade, né, que entra como efeito térmico, né, de realmente queimar no local, mas ele tem um potencial alto e uma gama até maior pela reversibilidade e segurança. Então, é um método não invasivo de neuromodulação, mas com uma resolução submilimétrica e compatível para você fazer com ressonância ou eletroencefalo, você consegue meio que ver em tempo real o que está acontecendo e pode ser multifocal também. É a mesma ideia, o sistema é ligado na imagem de ressonância funcional, os tradutores vão tentar colocar esse ponto focal na região de interesse. Aqui, só um apanhado geral, né, das técnicas de neuromodulação, é interessante principalmente a resolução espacial, né?
Você olha aqui, ó, o DBS, que seria 1 milímetro, aí entra no TMS, ou na transcraniano, que tem uma resolução bem maior, né? Para você chegar no ponto preciso. Enquanto o de baixa intensidade é de 1 a 5 milímetros, de acordo com a frequência que coloca, a profundidade. O de alta intensidade é menor que 1 milímetro, a capacidade de precisão do ponto. E também o custo, que é algo que ele bota aqui, né? Mas ele até bota asterisco, né? Porque bota o custo lá do DBS alto e desses moderados, mas ele fala que depende ainda dos centros terem, enfim, se estruturarem para poder ter isso. Então, ainda não é tão moderado assim o custo, é bem alto. Mas o fato de poder fazer multifocal e um mapeamento por ressonância também são características bem interessantes, né? Sendo que o de baixa intensidade seria reversível e o de alta intensidade não. A meta é única, é você chegar na região de interesse que você quer, pegar só a via que você quer e não cometer nada ao redor, né? Essa é a ideia. E aí, quando você vai para a neuromodulação, você vê que os estudos, eles mostram esse aumento e diminuição na taxa de disparo do neurônio, né? E quando você vai olhar na histologia, realmente não teve alteração patológica. Vários exames viram realmente que tem essa propriedade neuromodulatória, né? Por PET, por ressonância funcional. Mas qual que seria o mecanismo, né? E esse mecanismo ainda não é tão claro. Tem vários mecanismos térmicos e não térmicos. O térmico seria numa temperatura menor, né, do que a de alta intensidade, mas é plausível que mesmo pequena mudança na temperatura vai modular um pouco a estabilidade, né? Porque tem a dependência da temperatura no potencial de membrana dos neurônios. Mas aí envolve tanto os canais de íons mecanosensíveis, né, que vão mudar o disparo, como a captação, que você vai formar esse pouco de bolhas e liberasse a energia na bicamada lipídica dos neurônios. E ainda não se sabe exatamente a contribuição de cada mecanismo. E recentemente também veio com uma ideia de que os feixes de ultrassom, na verdade, eles interagem também com a base do crânio e eles produzem a neuromodulação indireta pela ativação da via auditiva. Isso concorda até com estudos prévios que viram que quanto menor a sedação, melhor o efeito do ultrassom de baixa intensidade. Então, assim, aí eles falam, porque justamente consegue ativar mais essa via auditiva. Mas também não justifica todos os achados. E questiona até também que talvez o efeito primário do ultrassom de baixa intensidade seja suprimir a atividade neuronal e a excitação seja só por essa questão aí da via auditiva. Mas ainda é algo que está meio obscuro, assim, pelo menos por todos os locais que eu vi. E aqui na neuromodulação também abre uma nova gama gigantesca de trabalhos, assim, se a gente for olhar, da via córtica espinhal mesmo. Estimularam a via dos ratinhos e aí viram contração no músculo contralateral, tentando ser seletivo. E aí viram que se aumentar a frequência, eu consigo uma precisão espacial maior. Além disso, se olhar aqui, são muitos trabalhos. Por exemplo, esse aqui com a neuromodulação da via tálamo-cortical, conseguiu reduzir o tempo de despertar de uma anestesia. E aqui só também de áreas subcorticais, tentando aumentar a retenção de memória, no caso do Alzheimer. Então, está com vias também no Alzheimer para neuromodulação. Então, realmente, assim, é muito trabalho, tem muita área, cada um escolhe um foco de acordo com a via, e está com bastante coisa bacana saindo. E outros alvos também que foram vistos, né, tentaram neuromodular a área pré-frontal de 2 macacos. E aí viram que, significativamente, modulou a tarefa antes sacada. Então, como uma amostra de um comportamento cognitivo de alto nível, assim, mais uma área aí para tentar mexer. E desde 2013 já está com bastante estudo em humano também. E aí aqui mesmo, estimular o couro cabeludo sobre o córtex frontal posterior, contralateral à área de dor, por 15 segundos. E aí vira uma melhora no humor subjetivo por 10 minutos e 40 minutos depois dessa estimulação. Tá? Não é da área, mas também está com um trabalho de ultrassom de baixa intensidade que melhorou a condição do paciente após coma. Então, enfim, são muitas áreas. Então, ele continua a emergir como uma plataforma versátil, né, para neuromodulação, e em altas intensidades pode produzir lesões confiáveis e permanentes, resultado semelhante até à ablação, e em baixa intensidade parece excitar ou suprimir os circuitos, então, para justamente a gente conseguir neuromodular. Então, são diversas perspectivas e possibilidades, realmente é um campo bem interessante. E uma outra via aqui, só dessas 3 que a gente falou, da ablação, alta intensidade, vou pegar um foco aí e realmente realizar essa ablação. A outra forma seria a neuromodulação, com a baixa intensidade. E uma terceira agora seria a abertura de barreira,
que é o quê? Vou pegar ondas de ultrassom, ao invés de ser contínua também, é igual na alta intensidade, vai ser alta intensidade, mas com ondas pulsadas. E aí, o que foi visto? Eu vou fazer uma mudança na pressão no meio de propagação por uma série de compressões e rarefações alternadas. E aí, quando essa intensidade for suficientemente alta, vai formar bolhas. Essas bolhas vão oscilar, se expandir e fazer força de cisalhamento mesmo entre as células próximas e formar a captação. Quanto maior a duração, o número e a frequência do pulso, maior a oscilação, até que essa bolha pode simplesmente explodir. E então assim, esse também é alta intensidade, mas é pulsado. E aí, isso é o que você tem que evitar quando você está tentando fazer uma ablação, porque aí, se você formar essas bolhas, você perde o controle justamente da precisão que você quer. Então, essa formação de captação é o que você tenta evitar quando vai fazer a ablação de alta intensidade. Desde 2001, foi visto que quando você administra microbolhas, você reduz a quantidade de energia necessária e aí você forma uma captação controlada de baixa energia. Isso vai aumentar a permeabilidade vascular e no cérebro abre a barreira hematocefálica. Então, assim, também é um caminho incrível para você aumentar a administração de drogas no cérebro. E aí já abriu o leque também, né? Então, entra agora para quimioterapia, para Alzheimer, para trombólise, né? Faz trombólise com sonificação, e aí você faz o trombolítico só ali, por exemplo. Então, você melhora essa barreira, e aí a capacidade de absorção das medicações com menor efeito sistêmico, vai concentrar ali. Então, aqui, só para comparar as três formas, né? É meio confusa, né? Alta intensidade contínua. Então, você está objetivando o quê? O efeito de coagulação, efeito térmico, de ablação. Se for alta intensidade pulsado, então você está querendo aumentar essa barreira hematocefálica para melhorar a entrega de medicações. E baixa intensidade pulsado, que é a neuromodulação. Então, que é esse daqui que é o que vai chegar para a gente no HC. Essa é uma foto da revisão da Nature, que é bem interessante, que mostra também os alvos e as diversas áreas, né? Por exemplo, também está tendo um trabalho nos temas para abertura de barreira para medicações para ELA. Aqui, no caso, né, a talamotomia para o tremor, o Parkinson tremor dominante ou para dor crônica também, né, que a crônica seria medial e os outros o VIM. Aqui também para tumores cerebrais, ou a capsulotomia para toque e depressão, e a abertura de barreira também para entrega de medicações para Alzheimer. Essas também são as formas, né, de utilidade do ultrassom. Acaba que a termoablação, então, que é essa de alta intensidade, que é que tem mais estudo, que é que já tem a liberação da FDA, mas também aqui para aumentar a barreira hematocefálica, que é a entrega de medicações, ou a neuromodulação. Essas três outras formas de hipertermia ou histotripsia, aí acaba que, enfim, tem menos estudos, entrei nesse mérito, que são as três primeiras são as principais. E aqui esse foi de 2019, um trabalho também só para mostrar, né, em fases pré-clínicas, já em humanos, então para neuromodulação já tem também para desordens de consciência, para entrega de medicações para tumores cerebrais, para aumento da barreira, né, para tumor cerebral, para doenças neurodegenerativas, para AVC, e aqui na ablação, que é o que tem mais em humanos, igual a gente viu, né, para Parkinson, tremor essencial, dor neuropática, enfim, realmente o mundo. Muito obrigada. Muito boa a apresentação, Marcela. Realmente tem muitas opções aí de ultrassom, né? Quando a gente fala ultrassom, é um mundo gigantesco. Só um comentário em relação àquela tabela que você colocou comparando as formas de neuromodulação, que aí tinha TDCS, TMS, ultrassom DBS. Eu acho que o TMS hoje em dia é a técnica de neuromodulação reversível, não invasiva, que a gente mais usa aqui no serviço, porque tem várias vantagens, mas o ultrassom focado de baixa frequência tem algumas vantagens muito importantes em relação ao TMS. Você colocou ali a profundidade que alcança, é até um pouco maior do que aquela, o TMS, até alcança estruturas mais profundas. O ponto é que por mais que você coloque a bobina no lugar certo, por mais que você neuronavegue o alvo, a focalidade daquela neuromodulação ela não é tão boa com o TMS. Então, você nunca sabe direito exatamente para onde está indo aquela corrente. Principalmente, mesmo que você pegue estruturas mais profundas, inevitavelmente você também pega as estruturas mais superficiais, então, que estão entre a bobina e aquelas estruturas profundas.
E com ultrassom, teoricamente, isso não aconteceria, porque os feixes, eles são direcionados para aquele alvo específico. Então, assegura a gente melhor em relação ao alvo e dá uma segurança do que a gente está realmente estimulando ou inibindo. E também essa questão de excitatória e inibitória, eu acho que ainda vai ser muito mais investigada. Até no TMS, hoje em dia, a gente ainda questiona isso, o que é excitatório, o que é inibitório. Uma coisa que é excitatória ou inibitória para um tecido como córtex motor pode não ser excitatória ou inibitória para outro tecido, por exemplo, cerebelo. Enfim, mas realmente é uma técnica que está chegando aí para a gente, que vai abrir bastante os nossos horizontes em relação, primeiro, à pesquisa, né? E que dá uma outra ferramenta para a gente fazer uma neuromodulação não invasiva, que ainda é uma coisa que a gente precisa bastante. Pessoal, alguém quer comentar alguma outra coisa? Kleber? Só falar um negócio. Ô, Kleber. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Desculpa que eu estou no meio do corredor aqui, então o lugar está meio de falar. Eu acho que o ultrassom focado, ultrassom de alta densidade, dentro desses procedimentos, assim, historicamente, esses procedimentos foram baseados em histologia. O ultrassom focado teve uma vantagem, que ele veio no momento em que a gente está focado mais em conectividade. Então, a tecnologia de localização, a tecnologia de estudo da conectividade melhorou muito e foi aprimorando com o tempo. E agora, a soma de você poder fazer um procedimento no qual você faz uma lesão pequena, que é lesão térmica de 56, 60 graus, é uma lesão pequena, bem focada e baseada em conectividade, eu acho que é um caminho sem volta. E isso daí tem uma vantagem que vários doentes não toleram ou não querem mesmo, implantar algum sistema que demande manutenção, né? Então, tem o seu momento agora, e eu acho que assim, a gente tem a possibilidade de resgatar os procedimentos ablativos dentro dessa nova filosofia de estudo de lesão por conexão, baseada em conexão, não em histologia. Só ia falar, Marcela, esse negócio da calota aí que você comentou. A gente foi numa reunião aí, realmente, eu não lembro a taxa agora, mas é meio frustrante mesmo, porque às vezes o cara vai, tem uma bela indicação, e a hora que você chega lá, o cara, pela mecanismo da calota, não dá para fazer. E, enfim, esse é um problema. Não é para todo mundo, né? Na hora você vê lá uma densidade e vai. Agora, o efeito colateral a ele é considerável, sim, do New England, tanto é que foi muito criticado esse estudo do Elias na época, né? Muita gente criticou a liberação da FDA de ultrassom focal, editoriais em Annals of Neurology e tudo mais. Só que depois veio uma curva de aprendizado, né? Eles mostraram que depois, quanto mais você vai fazendo, acima de 30 procedimentos, pelo menos no neurocirurgião, melhora muito a taxa de... Enfim, a gente fica falando de DBS, hoje em dia você direciona, você reduz o PW, você busca a cronaxia para estimular a fibra que vai para o VIN e para não pegar que vai para o rubro. Como é que você vai imaginar fazendo uma lesão que vai ter esse potencial de refino que é o DBS? Então, o DBS ainda é muito superior ao ultrassom focal. A questão é que não dá para fazer em todo mundo DBS, então tem que ter essa terapia, mas que é 1000 vezes melhor e dá menos efeito colateral, pessoalmente eu não tenho dúvida. E bilateral é complicado, porque como a maioria das indicações é tremor essencial, o cara geralmente está bem do resto, né? É diferente de um Parkinson, que o cara está lá cheio de cinesia e tal, se ele ficar ali com uma leve ataxia, que são leves mesmo, talvez não seja tão impactante para ele, mas tremor essencial é difícil você deixar o paciente com efeito colateral, e a taxa foi alta, foi de 30%. Depois caiu mesmo, mas é a curva de aprendizado. Em relação à baixa intensidade, esse aparelho, a princípio, chegaria em dezembro, quem sabe ano que vem. O probe é diferente, então você não consegue usar o de baixa para o de alta, entendeu? É outro mecanismo, você teria que comprar os dois, né?
Mas esse de baixa já foi comprado. O de alta estão tentando ver aí. Isso aí talvez vai demorar mais tempo. Mas acho que é isso aí, um pouco na linha que o Kleber falou. Você vê vias estimular, né? Na verdade, eu ainda não sei direito a aplicabilidade do baixa para a gente. Como terapêutica, a ataxia, talvez, aí na linha que a Karina falou, já que se o TMS do cerebelo espraia muito a corrente, se tivesse uma coisa mais focal, porque ele fica em 2 milímetros, ultrassom de baixa intensidade, o que seria muito bom. O TMS é uma coisa assim, esse ultrassom fica assim. Parece interessante você pegar ali a saída do denteado, talvez. Ele chega até uns 8, 9, ele chega até o tálamo, né? De baixa intensidade. Então, você imaginar, não sei se tem algum neurocirurgião aqui para falar quanto exatamente tem do crânio até o tálamo, mas eu imagino que seja uns 8 centímetros. Ele chega nessa profundidade. Então, no cerebelo, com certeza chega. Acho que essa seria uma opção. A outra seria fazer mapeamento de sintomas que a gente não sabe onde está o sintoma. Então, você pega um cara com DA, né, ou uma demência. Aonde você vai estimular? Ninguém sabe direito isso. Então, você estimula não invasivamente, de forma não invasiva, alguns circuitos, né, e você tenta ver se tem uma resposta melhor em um deles. E aí você iria com o DBS depois lá. Eu acho que essa é a coisa mais legal, que é o que foi feito em depressão e publicado recentemente na Nature. Só que lá eles fizeram isso, só que de forma invasiva. Eles ficaram estimulando um monte de região do cérebro, o cara internou, acharam o lugar e deixaram definitivo. Foi muito invasivo o estudo, né? Aqui, se você conseguir ver circuitos antes de colocar o DBS, porque tem sintoma que ninguém sabe onde está. Onde está o freezing? Ninguém sabe. O tremor essencial, tudo bem, é o VIN, é o DRTT. Mas, por exemplo, se você pegar instabilidade postural, se você pegar outros sintomas do tipo tremor intencional, pode ver, o DBS melhora muito o postural, mas intencional a gente não sabe direito onde está essa via. E por aí vai, gente, esses sintomas psiquiátricos também. Então, acho que a perspectiva é você justamente fazer o target de circuitos, ver a resposta, e depois, se o cara responder, ou você fica fazendo, que eu acho que é pouco viável, né? Faz uma vez por mês, ou você bota um DBS lá. Mas acho que a ideia de fazer essa reunião era estimular os fellows aí a pensar em ideias, já que nós vamos ter um aparelho aqui justamente para fazer pesquisa, né? Ele vai estar aí, vai ficar aqui na sala do Dr. Ricardo Nogueira. Então a gente precisa começar a fazer um pilotinho. A ideia inicial é fazer em indivíduos saudáveis, tá? Esse é o plano inicial. Aliás, se tiver aqui pessoas que estão interessadas. E aí depois fazer pilotos, a gente faz em tremor essencial, aí vai embora. Pessoal, alguém tem algumas ideias aí? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fábio? Oi, Rubens, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria perguntar para a Marcela essas talamotomias, elas foram estagiadas, né? E qual que foi o intervalo entre as lesões? Pelo menos 6 meses. Então, se eu fosse revisor desse paper, eu recomendaria o autor esperar pelo menos mais 9 meses. E eu orientaria o editor a segurar um pouco, porque eu acho que você sai com mais perguntas do que respostas, né, desse paper. O autor ele avaliou a resposta ao procedimento depois de 3 meses, né? Seguramente, após 6 meses e 1 ano, alguns desses pacientes devem voltar a ter sintomas. Agora, quantos pacientes? Quanto tempo dura a lesão do jeito que ele fez? Se tiver que fazer uma segunda lesão, como é que você vai fazer essa segunda lesão? Qual que é o benefício que essa segunda lesão vai trazer para esses pacientes? Quais são os efeitos colaterais que essa segunda lesão vai trazer para esses pacientes? Qual que é o tamanho que a primeira lesão deveria ter para ter um sucesso prolongado? Quais seriam os efeitos colaterais dessa primeira lesão se ela tivesse tal tamanho?
Então, é um paper onde ele, na minha opinião, quando você publica um paper assim, você não tem o propósito de trazer conhecimento ao campo, você tem o propósito de publicar. Então, eu orientaria esse autor a segurar um pouco mais o paper e publicar com, pelo menos, vai sendo muito bonzinho 6 meses, mas um pouco mais criterioso, 12 meses. Fábio. Não, exatamente. O que está mais em alta em tremor essencial e DBS, não agora, né, em 2019, 20, é o long term do DBS. Né? Começou a sair muito estudo sobre isso. Eficácia 10, 15 anos. E realmente, quer dizer, além de você ter uma taxa de efeito colateral razoável, você não sabe o long term. Aliás, a gente até perguntou isso para a mulher lá, né? A Karina estava na discussão se você poderia fazer de novo. Você operou o cara, você fez ultrassom focal, aí depois de 3 anos piorou o tremor, porque a gente sabe que piora o tremor depois, se daria para fazer de novo, né? É uma questão, né? Mesmo o Parkinson, porque você vai fazer o cara tremor, depois se ele piorar. Enfim, a princípio não tem estudo muito com isso também, mas tecnicamente você poderia fazer. Obviamente vai dar uma desconformada ali, talvez no trato, não sei como é que vai ser, mas enfim, esse cara tem que ver o long term mesmo. Alguma coisa, Marcela, do comentário do Fábio? Não, interessante, né? E realmente fica com essa dúvida. O que ele coloca foi esses 6 meses para inscrever, então não tenho de cada paciente o tempo exato, né? Não sei se tem lá entre a primeira e a segunda. Mas, enfim, com certeza todos esses detalhes aí têm um impacto muito grande, né? E acaba levando as dúvidas de qual o melhor distanciamento entre dos procedimentos, qual o melhor tamanho. Eles colocaram 1 milímetro mais posterior ali do VIM para tentar ser assimétrico, lesão um pouquinho menor. Mas, enfim, também realmente deixa muita dúvida. Acho que assim, unilateral parece ser uma boa para os pacientes que não querem fazer DBS. Eu acho que a maioria aqui é meio entusiasta da técnica. Se o cara quer fazer DBS, é muito melhor, mas às vezes não quer, não tem condições clínicas. Na época até se falava muito disso, né? Se não tem condição clínica, faz ultrassom focal. Mas, queira ou não, você tem que ficar deitado ali umas 2 horas. Quem tem CC não ia aguentar. Aquelas discussões. O valor do procedimento aí, né? O valor um pouco mais barato que o TBS, mas isso não é barato, hein, gente? Fazer um procedimento desse. Mas acho que é isso. Temos que ter ideias aí de como usar isso e trazer para o distúrbio movimento. Pessoal, mais alguma coisa relacionada a isso? Alguém? Anderson, Denise, Otani, Dani Amorim, Bertolo, ou alguém aí que queria comentar alguma coisa, gente? Algum caso aí que vocês leram, que vocês acharam? Germane? Bom, o que mais, gente? Acho que é isso. Então, se ninguém mais tem comentário, acho que a gente pode encerrar. Deu para instigar aí a aplicação do ultrassom, Marcela, isso aí é um campo muito grande. Vamos torcer para o de high frequency beam, mas agora vamos focar no de baixa intensidade, que já é uma realidade. Então, gente, um abraço a todos aí. Karina, quer fazer o encerramento? Obrigada, gente. A gente gravou essa reunião, vamos deixar lá no nosso YouTube agora do ProPark, que é relativamente novo, basicamente para colocar os Journal Clubs. Então, se alguém quiser ver ou rever, ou sabe de alguém que queria ver e não conseguiu botar o despertador para a hora, é só avisar que vai estar lá. Um abraço a todos.